responderam lá no formulário. Não tive mais respostas, mais que 8 respostas. E com as respostas que tem lá, eu vou levar bastante coisa, eu vou levar tudo em consideração, claro. E sobre as aulas, sobre experimentar se é na mesma semana, estava empatado que sim e que não. Então, eu decidi dar aula de Geografia do Brasil agora, como a gente vem fazendo há um tempo, né? E caso tenha mais respostas e caso ganhe da gente fazer todas as aulas em uma semana, o mesmo assunto, o mesmo tema, aí semana que vem a gente faz dessa forma. Então, quem não respondeu o formulário que está lá no Class, por favor, me responda até terça-feira, por favor, que aí eu consigo ver como a gente vai fazer. Bastante gente deu a sugestão de colocar exercícios, né? E eu vou providenciar isso para a semana que vem já, tá? Eu estava colocando exercícios no final de toda o conteúdo que tem não em uma aula só, sabe? Não tipo só nesses minutos que eu fico com você, mas na aula planejada inteira. Porque aí tem uma gama maior de conhecimento e formula uma questão mais conteúdo. Mas eu vou tentar trazer no final de cada aula, então nem que seja um exercício para a gente estar resolvendo, tá bom? Então, boa noite para quem chegou, eu não disse boa noite, chegou um pouquinho depois. A gente vai continuar na aula de Geografia do Brasil, que a gente estava falando um pouquinho sobre. Na aula passada a gente falou sobre as características do espaço brasileiro, né? Falar um pouquinho sobre os limites e pontos extremos, sobre quem faz divisa com o Brasil. E a gente falou um pouquinho sobre as coordenadas geográficas. A gente parou aqui, né? A gente falou sobre o Equador, que é um ou paralelo na metade do globo. A gente falou sobre latitude e longitude, né? Da latitude ser pro lado, igual a coreografia do latte que eu tô passando. E, se não me engano, a gente parou aqui mesmo. A gente falou um pouquinho dos paralelos mais importantes, que... Olá, João, boa noite. Chegou agora. Gente, eu não tô escutando vocês, né? Como você tem ligar o microfone? Calma aí. Oi, boa noite. Agora estou escutando. Alguém falou alguma coisa? Se falou enquanto eu tava sem fone, eu não ouvi. Me perdoa. Eu falei boa noite. Ah, boa noite, João. Então, aí os paralelos, só retomando os paralelos mais importantes, são o Círculo Polar Ártico, que fica em cima, o Trópico de Câncer, que a gente fez aquela brincadeirinha sem graça, o Equador, que é o mais importante de todos, né, por assim dizer, que é o que é da onde parte as latitudes, então é o grau zero, o Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul, e o Círculo Polar Antártico, que fica próximo à Antártida. Então, esses são os paralelos mais importantes para a gente gravar. Agora, falando um pouquinho sobre os meridianos, que eles são círculos máximos que passam pelos polos geográficos e cujos planos contêm o eixo de rotação do planeta. Convencionalmente, o meridiano que passa por Greenwich, que é um bairro no subúrbio de Londres, esse nome, chama Greenwich, foi adotado como principal, como origem da contagem das latitudes. Portanto, é a latitude de 0 grau. A longitude, perdão. Longitude de 0 grau. Esse meridiano fundamental também divide a Terra em dois hemisférios, o oriental e o ocidental, igual a gente já tinha visto, né? Então, assim como o Equador divide em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e é o grau zero para as latitudes, o Greenwich ele é um meridiano, que é o grau zero para as longitudes. E ele divide a Terra em dois hemisférios, que é o ocidental, onde a gente se encontra, e o oriental, que é o do lado leste, do lado
direito do globo. Boa noite. Não vi quem eu aceitei aqui. Mas, enfim. Esses são os meridianos. Camila. Boa noite, Camila. Aí, aqui é só para a gente frisar a latitude, que é um paralelo, é a medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre ao Equador, em relação ao Equador, variando de 0 grau a 90 graus, para o norte ou para o sul. E a longitude é a medida em graus de um ponto qualquer da superfície da Terra a partir do meridiano de Greenwich, variando de 0 a 180 graus, para o leste ou para o oeste. Então, essas são as famosas latitudes e longitudes. Isso, para a gente, não é tão importante, né? A gente não vai chegar e falar assim, estava lá na latitude 13 graus sul e na longitude 180 leste. Não vou chegar e falar isso para as pessoas. Mas, por exemplo, aviões se localizam dessa forma enquanto eles estão sobrevoando aí a Terra. Então, para a gente que usamos o Waze ou o Google Maps, não precisamos saber disso. Mas para aviões, por exemplo, para viagens, isso é de extrema importância. É assim que eles se localizam. Caso haja um naufrágio, acho que é naufrágio, né? Não, naufrágio é de barco, navio também, eles se localizam por isso. Enfim, para gente que não utiliza desses meios com frequência, a gente não tem que dar tanta importância. Mas se você quiser decorar, é ótimo. Como eu falei na aula passada, uma amiga fez uma tatuagem da casa da avó. Ai, que fofinho. Então, vai que eles decoraram a latitude e a longitude. Então, eles deram uma importância para isso, né? Mas não é cotidianamente utilizável. Aqui só para frisar, né? Onde está o Equador, que é a zona tropical, que fica entre os trópicos. Aqui em laranjinha dá para a gente ver, né? Fica entre o trópico entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Aí a zona temperada do sul, que é que fica entre o trópico e o círculo. E a zona temperada do norte, fica entre o trópico e o círculo. A do norte, entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. E a do sul, entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. E a zona polar do sul e a zona polar do norte. Aí aqui, tem os graus exatos de onde começa tal zona, que isso aqui é a latitude e a longitude de cada lugarzinho, onde começa. Então, agora que a gente tem a noção da latitude e da longitude, a gente vai falar sobre os fusos horários, que mais especificamente a gente vai falar sobre as longitudes. A gente usa das longitudes para a gente conseguir determinar os fusos horários. Então, os meridianos, que são as longitudes, né? Meridianos são as linhas na verticais e paralelos na horizontal. Então, os meridianos, eles auxiliam também na determinação da hora em qualquer ponto da Terra. A Terra ela executa seu movimento de rotação de oeste para leste, da esquerda para a direita, em 24 horas. Assim, se dividirmos 360 graus, que seria a Terra inteira, o círculo inteiro, por 24 horas, eu digitei 34 horas, 20, eu enviei assim para vocês. Mas se dividirmos 360 graus, que é uma rotação inteira, é a hora que do ponto zero dá a volta inteira, chegou no zero de novo. A gente vai ter 15 graus, que representa um espaço ou faixa correspondente a 1 hora. Então, em 15 graus, que equivale uma linha no globo, 15 graus, se a gente pegar todo esse espaço que está lá, isso vai equivaler, todo esse lugar vai ter a mesma hora. Mudou para os outros 15 graus, vai ter ou 1 hora menos ou 1 hora mais. Vai ter um mapinha aqui para frente, a gente vai ver melhor. Então, é assim que a gente determina os fusos horários. Então, esses 15 graus representam um espaço ou faixa correspondente a 1 hora. Isso quer dizer que o Sol demora 1 hora para percorrer uma faixa de 15 graus na Terra. E assim, a gente dura as 24 horas, né? Que nisso o Sol está pegando toda essa 1 hora, 1 hora, 1 hora. E por aí vai.
seria, sei lá, o meio-dia. Se a gente pega o meio-dia, que é a hora que o Sol está incidindo paralelamente perpendicularmente à Terra, a gente vai pegar meio-dia na, no fuso horário de 0 a 15. Aí a Terra continua girando, a gente está de 15 a 30. Aí vai ser meio-dia naquele lugar. Tá girando ainda de 30 a 45, meio-dia. E assim a gente vai indo, porque a Terra gira e o Sol fica parado. Então é assim que a gente vai determinando os fusos horários. Se ficou confuso, a gente vai melhorar aqui para frente. Ó, vamos lá. Então, o Sol, aqui, como a gente estava falando, ele incidindo sobre a Terra, enquanto na metade da Terra está de dia, na outra metade, que não está para a face voltada para o Sol, está de noite, certo? Enquanto isso, a gente vai girando, que aí a gente precisa ficar de dia de novo, precisa ficar de noite de novo, e por aí vai. A gente vai falar melhor para frente. Então, existem 24 fusos, já que a gente dividiu a Terra inteira em 24 horas, que lá atrás, assim, se a gente for pegar a história, alguém foi percebendo que se a gente dividisse o dia em 24 horas, a gente teria mais ou menos próxima quantidade de tempo à noite, mais ou menos próxima quantidade de tempo de dia. Só que aí, como a gente sabe, dá essas diferenças, né? Não é uma medida exata. Que aí chega de 4 em 4 anos, a gente precisa ter o ano bissexto, para ter um dia a mais para recompensar essa irregularidade, que não é irregular, né? A gente que tentou deixar um movimento que existe de uma forma metódica, mas não é assim que funciona, né? O universo não tem um reloginho lá, atrasei um pouco, vou dar uma corrida aqui, vou voltar para a rotação certa. Não. Então, a gente tentando criar formas de se orientar, a gente foi e dividiu em 24 horas. E aí a gente faz esse mapinha aqui de cada fuso, que, como vocês podem ver, ele não é exato, ó, tá vendo? Ele não é uma linha reta, propriamente dita. Ele tem as suas alterações. Isso por quê? Desde questões sociais, às vezes uma cultura ela foi acostumada a o sol se pôr 9 horas da noite. E aí, se a gente fosse seguir certinho o fuso horário, teria que se pôr às 7, mas aí eles lutam para que não, porque a vida inteira deles foi assim. Então, eles não querem mudar. Só um exemplo hipotético. E também por questões administrativas. É tipo se a gente pensar aqui no Brasil, a hora que a gente for ver melhor o horário de Brasília. O horário que a gente está acostumado aqui no estado de São Paulo, mais exatamente aqui em São Carlos, não é o mesmo horário, por exemplo, que o sol se põe em Minas, que a gente está super próximo, é o mesmo fuso horário, ou então no sul. Se a gente pegar no Rio Grande do Sul, o Sol não vai se pôr no mesmo horário. Porque por mais que a gente esteja na mesma linha, a gente esteja no mesmo fuso horário, a gente vai ter essas diferenças. Então, se a gente englobar muitas cidades, estados ou países que estão fora da nossa linha, o horário vai ficar muito desregulado. Então, vai conseguir igual o exemplo que eu dei. A cidade, o sol vai se pôr 9 horas da noite, sendo que era para ele se pôr mais ou menos parecido em todo o país, né? Mas, por diversas razões, isso acaba acontecendo. Então, por exemplo, eu estudo em Marília. Marília é uma cidade que dá 3 horas aqui de São Carlos. Lá o sol se põe uns 10 minutos a mais que aqui. Então, sei lá, num dia que eu tô aqui em São Carlos, aí eu vou viajar para lá, porque eu vou ter até aulas presenciais. Se eu ver que horas o sol se põe hoje, dia 25, aqui, e eu for para Marília amanhã e ver que horas ele está se pondo lá, vai ser sempre uns 10 minutos a mais. Isso porque Marília está mais para o sul. E quanto mais para o sul a gente for ficando, mais vai ter essas diferenças. Então, o fuso horário ele não foi feito para padronizar propriamente todas as regiões, mas tem muito aspecto cultural envolvido nisso tudo. Então, por isso, de todas essas irregularidades aqui, ó, tipo, tá vendo? Essa linha aqui, ó, esse lugar, era para estar no vermelho, mas não, ó. Aí a linha vai, engloba só essa ilha e volta. A mesma coisa acontece em vários lugares. Olha esse lugar aqui, ó, esse amarelo, que é o Greenwich. E a gente vai dar um zoom nesse mapa? Não vamos dar um zoom nesse mapa. Então, ó, cada uma dessas faixas, aqui vai ter 24 faixas.
que aí são os 24 fusos horários diferentes que a gente tem. A gente vai ter uma imagem falando melhor da do Brasil, que aí eu não vou dar um zoom aqui para falar com vocês. Mas, por exemplo, o mapa está muito pequeno para vocês? Se vocês quiserem, eu posso aumentar rapidinho aqui. Quer que deixe um pouquinho maior? Aumenta, professor, tá um pouco pequeno. Tá, vou aumentar. Calma aí. Um segundinho. Slide 40, né? Vamos lá, então. Ó, agora eu acho que ficou melhor, né? Nossa, ficou ótimo agora até para mim aqui. Então aqui tá o Brasil, tá vendo? Mas olha isso, olha até onde chega o fuso horário, que aqui é o fuso horário do Brasil, que são 4. Esse aqui é o que a gente está inserido, que é o horário de Brasília. Chega até na Argentina. Então na Argentina, que ela estaria a 2 fusos a mais, olha aqui. Um fuso, esse aqui é o nosso, né? Um fuso, 2 fusos, ela estaria aqui, se fosse seguir a linha exata. Mas não, ela segue o mesmo horário que o nosso fuso aqui. Então, os horários lá vão ser totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Seja o horário que o sol nasce, que o sol se põe. Enfim, vai ser tudo bem diferente. E aqui a gente tem outros fusos horários, que ó, a Rússia. A Rússia é o país que mais tem fusos horários diferentes, né? Mas mesmo assim, olha aqui, esse outro. Passa por outro fuso horário, chega num segundo, mas mesmo assim permanece o mesmo. Então, eles não seguem essas linhas retinhas, bonitinhas, por diversas questões, como eu falei com vocês. Então, vamos dar uma olhadinha. Cai bastante questões no vestibular. De como contar esses fusos horários. Então, aqui é o Greenwich, certo? Que é o zero. Eu já enviei para vocês, aí vocês conseguem ver melhor lá no mapinha, mas esse aqui é o zero. Tudo que for para a esquerda vai diminuir horas. Tudo que for para a direita vai aumentar. Então, se aqui no zero são 7 horas, aqui vai ser 6. 19 horas, vamos falar 7 horas da noite, 19 horas. Aqui vai ser 18, aqui vai ser 17, aqui vai ser 16, aqui vai ser... Eu tô contando certo? De trás para frente. 19, 18, 17, 16, 15, 14, e aqui para frente é a mesma coisa. 20, 21, 22, 23 e por aí vai. Às vezes cai exercício falando assim, em Londres, seguindo a medida de Greenwich, aí vai estar GMT 0, que eu já vou falar que é GMT, e ok, são lá 19 horas. Que horas são em São Paulo ou no Rio de Janeiro nesse mesmo momento? Aí você vai pegar, aqui é o GMT 0 e aqui é o GMT menos 3. Ou você conta assim, bom, isso aqui é 19, aqui vai ser 18,
aqui vai ser 17, aqui então vai ser 16, 4 horas da tarde. Ou então você subtrai a quantidade de fusos. A gente está a 3 fusos de diferença, então a gente está pegando esse como referencial, 1, 2, 3. Ou aqui, como era o exemplo era mais fácil, aqui é o 0, que é o menos 3. Então você pega 19 horas e tira 3, dá 16. Então, às vezes, cai bastante exercícios assim de diminuir o fuso e tudo mais. Ou então, como vai ter aqui no final da aula, cai exercícios um pouco pegadinha, que você nem precisava contar o fuso. Então, é muito importante que a gente preste atenção. A gente nem precisava subtrair as horas. Mas, então, continuando, ao ser estabelecido o sistema de fusos horários, foi necessário determinar a partir de qual se começaria a contar o novo dia. Então, para a gente ter os fusos horários, a gente precisava decidir onde a gente vai começar a contar o dia, né? Da onde parte o dia? Vai ser do Greenwich, ali do 0, ou vai ser de outro lugar? Então, eles determinaram que a linha em que começa o novo dia do calendário se denomina Linha Internacional de Data, ou da data, que atravessa o Pacífico de polo a polo sem passar por nenhum país importante. Então, como a de Greenwich passa por Londres, por vários países da Europa, vários países da África, o que eles pensaram? Vamos pegar uma linha imaginária que não passa por lugar nenhum. Então, olha como essa linha é torta. Aqui, ó, é como essas duas pontas, para a gente imaginar que fosse um círculo, né? Igual é o país, igual é o planeta, nosso mundo, planeta Terra. Então, eles pegaram e fizeram uma linha toda torta, que essa partezinha aqui, é essa partezinha aqui. E aí, essa parte que vai para lá, é essa parte que vem para cá. E assim não pega país nenhum. Então, começa o novo dia a hora que não tá em nenhum. Mas aí, como a gente sabe, desde criança, lá no Japão agora já é outro dia. Hoje, agora, nesse exato momento, já é dia 26 lá. Por quê? Porque eles estão mais próximos da linha internacional de data. E o dia começa de leste e vem para oeste. Vai vindo para cá. Então, todo dia isso acontece. Por isso que toda hora, tipo, esse ano que vai ter as Olimpíadas, eu acho que eles regularizaram lá o horário para não ficar tão ruim para todo mundo. Mas muitos horários a gente vai estar aqui à noite ou de madrugada e eles vão estar lá no horário de almoço, meio-dia e a gente aqui meia-noite, assistindo as Olimpíadas. Então é isso, a linha internacional da data. Por isso que se a gente pega uma cidade que está aqui no centro, se a gente for para lá, a gente aumenta, porque já está mais antecipado, porque o dia já passou por lá. Vamos supor que o Sol está aqui. Se o Sol está aqui, ele já passou por aqui. Então, aqui não vai estar Sol ainda. Vai estar noite já. E aqui ainda vai estar Sol. Então, é um termo errado, mas só para ficar mais fácil, aqui eles têm tudo antes, vamos colocar assim. Tudo passa antes pro leste, pro hemisfério oriental. E tudo vem depois pro ocidental. Pensando já onde começa o dia, né? Então, a linha internacional de data não corresponde exatamente ao meridiano de 180 graus, mas apresenta desvio para impedir que atravesse algumas ilhas do Pacífico. E de acordo com o sistema dos fusos horários, podemos observar que todos os fusos apresentam horários definidos em relação a Greenwich. Isso que significa GMT. Greenwich Mean Time. Significa tempo em relação a Greenwich. Então, para não começar daqui, que é uma linha toda torta e não atravessa nenhum lugar, a gente falou, não, vamos deixar Londres mesmo. A partir daqui, a gente tem um referencial. Então, Londres é 0, mas o dia começa aqui. Essa é a linha onde começa. Vocês entenderam? Então, se a gente fosse pegar o Japão começa antes do dia, certo? Eles estão aqui. Eles começam antes do dia que a gente, eles já estão no dia 26. Só que para calcular o do Japão, lá no começo, a gente pegava de Greenwich, que horas são no Greenwich, e aumenta para chegar no do Japão. Então, o referencial é Greenwich, 0. Geralmente, nos exercícios vestibulares, sempre vai ter o de Greenwich. Professor, tá dando pra entender nada. Travou ou você não está entendendo o que eu estou falando mesmo? João? Agora eu acho que ficou melhor, eu acho.
Ah, Tava tudo estranho. eu tava travado? Tava. Não Faz sei se é só tempo? pra mim, mas tava. Se alguém puder falar aí também. Aqui tá tranquilo. Não travou? Ah, João, acho que é pra você É, eu mesmo. acho que deve ter sido minha internet, então. É isso, se você quiser que eu volte, pode falar. Senão vai estar gravado Não, também. pode continuar. Eu tô Ah, entendendo já. então tá bom. Então é isso, gente. O GMT, que eu tava falando lá, é tempo em relação ao Greenwich. Então todo aquele mapa é sempre relacionado a Greenwich. A gente precisava ter um referencial, né? Eles foram pegar o meio, cortaram a Terra na metade. Pô, vamos aqui o referencial, para ficar mais fácil para todo mundo. 12 para a direita, 12 para a esquerda. E aí a gente subtrai ou a gente soma. Show? Show. Se é meio-dia aqui em Greenwich, o Brasil, o horário de Brasília está -3, vai ser 9 horas da manhã. Se é Greenwich, aqui no Greenwich é meio-dia, a gente quer pegar o +3, que seria para cá, vai ser meio-dia, 3 horas da tarde. É isso, basicamente. Pegar meio-dia fica mais fácil, né? Mas com outros horários é o mesmo esquema. A leste aumenta, a oeste diminui. Assim, se uma localidade estiver situada 3 fusos, que equivale a 45 graus, a leste do GMT, será com 3 horas adiantadas em relação ao GMT, que foi o exemplo que eu acabei de dar. Convém lembrar que todos os pontos situados ao longo de um mesmo fuso, eles possuem oficialmente o mesmo horário. Então, aquilo que eu falei, independente do Sol se pôr muito depois aqui na Argentina, a Argentina agora lá são 19h32, igualzinho a gente está aqui. É a mesma coisa aqui na Groenlândia. Horários totalmente diferentes, de pôr do sol está mais próximo aos polos, a incidência do sol vai ser diferente, não importa. Lá são 7h33. Por isso que aqui o Acre, ó, ele pega essa parte azul. O mesmo horário que for no Acre, vai ser no mesmo horário que é em Miami, por exemplo. Porque independente de onde tiver, mais para cima, mais para baixo, mais próximo do Equador, vai ser o mesmo horário, na linha inteira. É isso. Então, sabendo-se que 15 graus, a medida de um fuso, na altura do Equador, corresponde a 1.665 quilômetros, é fácil entender que o Brasil, por possuir mais de 4.000 quilômetros de distância, no sentido de leste a oeste, deverá ter mais de um fuso horário, certo? O Brasil é imenso, a gente viu várias vezes o tamanho dele, então eu só quis usar essas medidas para ficar claro que a gente não tem só um fuso, né? Assim, se forem consideradas as ilhas oceânicas brasileiras, chega-se à conclusão que o Brasil possui 4 fusos horários, todos atrasados em relação ao Greenwich, já que o país está situado totalmente no hemisfério oeste ou no ocidente. A gente não está próximo de, a gente não está à direita de Greenwich, então a gente está inteiro no hemisfério oeste. Então aqui estão os 4 fusos diferentes que a gente tem no país. A gente se encontra aqui, Brasília está aqui, e esse é o GMT menos 3 horas, o horário de Brasília. Por isso que sempre tem isso na hora que a gente vai definir o horário de celular, ou a gente vai ver a previsão do tempo. Só que a gente tem um fuso aqui antes, ó, que pega Fernando de Noronha, a Ilha de Trindade, Martim Vaz e de Rocas. Aqui vai ser 1 hora a mais que a gente. Então, agora lá são 8h34, certo? Então, aqui é o nosso horário, 7h35, de todos esses estados. E aqui, vixe, talvez eu tenha travado. Não travei? Acho que não. Então, aqui, no verde, 1 hora a menos. Então, aqui são 6h35. Sei lá, no Mato Grosso são 6h35. No Amazonas são 6h35. No Pará são 6h35. Nesse exato momento. E aqui, no Acre, e em parte do Amazonas, agora são 5h35 ainda, que é o mesmo horário que Miami, na Flórida. Então, agora são exatamente 17h35 lá. Pode ser que no vestibular caia perguntando do Brasil, falando, ó, que horas são no Acre, sabendo que em Brasília agora são 7h35.
Mais fácil fazer a conta aqui, né? Só ir diminuindo a lógica de sempre. Mesmo se eu não estiver em Greenwich, a leste eu aumento, a oeste eu diminuo. À direita eu aumento, à esquerda eu diminuo. 7h36 aqui, horário de Brasília, à direita, a leste, eu aumento uma, 8h36. E à esquerda, eu diminuo. Vocês conseguiram entender? Deu para ir? Se alguém puder dar uma respostinha aí no chat. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Ah, então tá bom. Então, no primeiro fuso horário brasileiro, ele é atrasado 2 horas. São situados Fernando de Noronha, esses lugares aqui. Penedos de São Pedro, São Paulo, Trindade, Martim Vaz e Alto das Rocas. No segundo, que é o que a gente se encontra, GMT menos 3 horas, em relação a Londres, constitui o horário oficial de Brasília e nele todos os estados litorâneos, inclusive o Pará, e estados interioranos de Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Então, todos esses estados aqui são litorâneos, né? E os que não são também estão englobados aqui. No caso, seria Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Aqui mais uma fotinho bonitinha. No terceiro fuso horário brasileiro atrasado 4 horas, em relação a Greenwich, e 1 hora em relação ao de Brasília, compreende estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas e Roraima. E no quarto, que é atrasado 5 horas em relação a Londres, e 2 horas a menos que Brasília, compreende o estado do Acre e o oeste do Amazonas. E de 2008 a 2013, o Brasil foi dividido em 3 fusos horários só. E aí, em 2010, foi realizado o referendo no Acre, quando a população decidiu pela volta do fuso horário com diferença de 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. E só em novembro de 2013, o Brasil volta a ter 4 fusos horários. Então, é aquilo que eu falei com vocês no começo. Às vezes, a cultura daquele lugar já estava acostumada em tomar o cafezinho da tarde tal horário. Ou outras questões, até de pecuária e tudo mais. E foi o que aconteceu com o Acre. O Acre antes tinha o mesmo horário que aqui, ó, que o GMT 4, menos 4, mas eles decidiram pela volta. E a lei número 12.876 restabelece o fuso que vigorou entre 1903 e 2008 no estado do Acre e parte do oeste do Amazonas. Aí, falando um pouquinho sobre o horário de verão, no antigo horário de verão, apenas as regiões sul e sudeste e parte do centro-oeste adiantavam o relógio em 1 hora. As demais regiões continuavam com o horário normal. Então, ó, com o horário de verão, aqui tem um gifzinho, sem horário de verão. Com horário de verão, muda aqui. Sem horário de verão, não. Com horário de verão, também muda Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sem horário de verão, é isso. Esse gif vai ficar aí, eu acho que vai dar um bug na mente. As demais regiões continuavam com o horário normal. Aí o decreto-lei número 6.558, de setembro de 2008, iniciava o horário de verão no terceiro domingo de outubro, para ser outubro, e terminava no terceiro domingo de fevereiro, com o objetivo de redução do consumo de energia elétrica. Então, por que só metade daqui do país mudava, né? Porque era onde percebia eficácia de redução de energia elétrica, de consumo de energia elétrica. Daqui para cima, ninguém percebia nada. Ó, deu o horário, só vou concluir isso aqui. Por quê? Porque o Sol ele incidia aqui da mesma forma no horário de verão, que a gente vai ver aqui para frente, o que explica isso tudo. E daqui para baixo ele realmente mudava. Tanto é que a gente, no final do horário de verão, o Sol se punha às 7 horas da noite aqui, né? E eu costumo falar que essa foi a única decisão acertada do Bolsonaro, porque, de fato, não estava mais reduzindo o consumo de energia. Independente do lugar onde a gente analisasse o horário de verão, que foi instituído para reduzir o consumo de energia, não estava mais funcionando.
Por quê? Porque quando está de dia, a lógica era, a gente acenderia menos a luz, a gente não precisaria tanto de luz, energia elétrica para estar funcionando no lugar. Só que, quanto mais tempo ficava aberto com o sol lá fora, mais calor ficava. Se a gente pegar, tipo, Rio de Janeiro, ou qualquer estado no verão, as lojas fechariam 7 horas da noite, só que elas precisariam estar com o ar ligado mais tempo. E entre o ar condicionado, que hoje em dia a maioria dos lugares tem, e a luz elétrica, o ar consome muito mais, o ar-condicionado. Então, o Jair Bolsonaro, no dia 25 de abril de 2019, assinou o decreto que acaba com o horário de verão. Segundo o presidente, o fim do horário diferenciado, por favorecer o relógio biológico, vai aumentar a produtividade do trabalhador. Não foi só isso que ele colocou lá, mas também da redução de consumo de energia, que de fato não acontecia. E houve todo um estudo, diversos países que antes adotavam o horário de verão, hoje também não adotam mais. Então, essa eu costumo dizer que foi a única decisão acertada do Bolsonaro. Vocês podem gostar ou não sei se vocês gostam. Vocês preferiam horário de verão ou não? Não vai mudar de novo o horário? Falaram, parece. Para ter o horário de verão de volta? Acho que parece que é em outubro, acho que vai mandar de novo. Eu não vi nada disso não, mas eu posso pesquisar e trazer na próxima aula. Mas, como eu disse, eu costumo falar que foi a única decisão acertada, porque, de fato, o horário de verão para reduzir a energia elétrica não reduz. Se a gente vai em qualquer loja do centro, a luz não vai estar apagada, porque está de dia. Pelo contrário, vai ficar aberto 1 hora a mais, vai gastar 1 hora a mais de energia e 1 hora a mais de ar-condicionado. Então, essa foi a justificativa para o fim de horário de verão e, de fato, é real, gente. Nessa afirmativa dá para concordar com o Bolsonaro. Gente, me estendi 3 minutos, professora, me desculpa. Obrigado pela aula, gente. Pode continuar, Gabriel, pode continuar, estava interessada. É só isso mesmo hoje, viu? Desculpa os 3 minutos aí. Obrigado Imagina. pela aula, gente. Boa sexta-feira para vocês. Estudem, descansem. E a partir de semana que vem eu vou trazer exercícios no fim de cada aula. E, por favor, me respondam o formulário, por favor, até terça-feira, para a gente ver como a gente continua com as aulas, tá bom? Fiquem bem, boa aula agora. Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo. Muito obrigada, Gabriel. Você desliga aí, você para de gravar ou eu que paro? Pode parar. Você para? Daí eu começo, então.